Hoje a gente vai falar sobre repasse médico, ou seja, se você é dono de uma clínica, como que você vai passar os valores que você dá pelo trabalho do médico que você contratou para atuar na tua clínica, ou se você é um médico contratado de uma clínica, como que você vai saber se você está pagando só o correto de impostos e não está perdendo dinheiro do teu trabalho. Vamos lá. Hoje eu quero conversar sobre vocês com isso porque é uma dúvida recorrente que eu tenho até no escritório, que eu não imaginava que era uma dúvida tão frequente e vai acontecendo principalmente quando a gente vai fazendo um planejamento tributário e a gente vai vendo que os médicos não entendem nem como fazer essa distribuição dos valores que eles recebem na clínica. Então, primeiro ponto, o que a gente deve pensar? Se você é dono de uma clínica, você está expandindo, não são somente sócios, que estão atuando e prestando atendimento para um paciente, mas você está contratando um outro médico para a tua clínica. Então, você pode fazer isso de várias formas. Primeiro, botando este novo médico na sociedade como sócio, e isso tem uma repercussão tributária de uma forma, mas aí você pode dizer, Rafa, é um médico que eu tô testando, eu não tenho confiança em botar ele na minha sociedade. Eu quero que seja uma pessoa que atenda, digamos que só nas quintas-feiras, alguns pacientes que eu tenho. Isso é muito legítimo e não tem nenhum problema com isso. Então, você pode contratar esse médico como CLT, que é uma realidade inexistente aqui no mundo médico, então isso a gente nem vai falar sobre isso. Se você quiser saber sobre isso, eu posso fazer um outro vídeo, não tem problema, mas não é o foco desse vídeo. Você pode contratar ele como autônomo. Isso quer dizer o quê? Quando você contrata uma pessoa como autônoma, ela trabalha como pessoa física, Ela não tem uma empresa ainda. Então, no momento que ela faz a prestação de serviços, mas o paciente é da clínica. Quem emite nota para o paciente é a sua clínica e daí você vai remunerar este médico, você vai emitir uma RPA, Recibo de Pagamento Autônomo para este médico, e a gente já tem até vídeos falando sobre isso. Outro ponto seria como PJ, que é geralmente o que acontece até a chamada pejotização. Então, essa é a principal forma que os médicos contratam outros médicos para atender na sua clínica. Vamos pensar então como é que vai funcionar essa remuneração, porque você pode dizer, eu quero passar, geralmente é esse o pensamento, Essa pessoa vai me trazer o paciente, ela vai atender, mas como eu emito a nota, eu tributo essa remuneração que a gente recebe do paciente, eu quero que esta pessoa aqui vai poder utilizar a minha clínica, vai utilizar os insumos, vai utilizar a minha secretária, a minha plataforma, vai usar a minha maquininha de cartão de crédito, então ela precisa pagar um percentual para poder atender na minha clínica, Até todos os custos que tem de manutenção, de luz, de água, internet, enfim, tudo que pode ter de gasto para que essa clínica sobreviva e possa atuar devidamente. Então, o que você pode pensar? Bom, então eu quero repassar para essa pessoa todos os meus encargos. Será que isso é possível? É possível, mas deve ser muito bem documentado. Por quê? Segundo a legislação tributária, a gente não pode passar o ônus da tributação para outra pessoa, mas a gente pode fazer um percentual, já que estamos no mundo livre, são profissionais liberais que acordam em ter estes vínculos, então deve ser firmado um contrato de prestação de serviços entre a sua clínica e este médico que vai atender, seja ele pessoa física, seja ele como empresa, como a PJ dele, e aí vai ser estipulado os valores. Então, teve uma clínica que me contratou para a gente fazer exatamente um estudo sobre como seria menos oneroso para as duas partes, para que seja bem corretinho o pertencimento, essa divisão dos valores. O que a gente viu? Primeiro ponto, vimos qual é o regime tributário desta empresa. Essa empresa, a clínica está no lucro presumido. Então, tem uma média tributária de 14%. Veja que essa clínica ainda está em processo de ter equiparação hospitalar, que daí eles vão ir para 8%, mas por enquanto, o que eles gastam com a forma tributária de pagamento tributário é 14%. E eles falaram, Rafa, já que o que vier desta pessoa, digamos que um paciente que fez um procedimento custou R$1.000. Então, o valor efetivo que essa clínica vai receber, sem pensar em quanto foi gasto para conseguir este paciente, sem pensar em marketing, enfim, tirando esses gastos, pensando só em tributação agora, tá? A gente tem que tirar os 14%, então menos R$140. Então, R$860 foi o que veio deste paciente. Ok, só que vai ter que ser passado, será que a clínica vai repassar todo esse valor para este médico? Provavelmente não, porque senão a clínica não vai ter nenhum lucro.
né? Então, um percentual, ok, pode ser dado a título de tributação, pode-se te cobrar, geralmente se cobra 20, 30%, né, desse valor pela utilização como custos operacionais da clínica, então a gente pode tirar, então, menos R$300, e a partir daí, digamos, vai sobrar uns 500 e tantos reais, você vai passar, então, para este médico. Aí, você pode pensar, ok, esse médico ganhou esse valor, digamos R$560, né, vamos botar rapidamente assim. Ele vai ter que tributar também, né, porque, ok, são formas diferentes. Quem recebeu, a clínica recebeu o valor do paciente, então vai emitir nota para o paciente, tributa por este fato gerador, que não quero me estender muito na parte tributária, que vem, então, vai tributar sobre esse serviço prestado para o paciente. Este médico daqui, que foi quem atendeu efetivamente o paciente, mas ele está servindo ele está fazendo um serviço para a clínica. São ocasiões diferentes, são eventos diferentes que aconteceram, mesmo que quem recebeu a parte final, né, quem foi o consumidor final, se a gente pode falar de uma forma assim, é o paciente. Mas mesmo que toda a cadeia foi feita para chegar até o paciente, foram feitas prestações de serviços diferentes. Então, este médico vai receber pelo serviço prestado pela clínica e no momento que ele receber esse valor, ele vai ter que emitir uma nota fiscal para a clínica e ele vai tributar dependendo do regime tributário que ele estiver. Pode ser no Simples Nacional a partir de 6%, ou ele também pode estar no lucro presumido e pagar quase 14%. Aí cabe ao médico, daí tu pode perguntar, mas Rafa, aí o médico não vai ganhar quase nada. Pois é, mas é aí que cabe a este médico verificar se vale a pena para ele trabalhar para essa clínica. Às vezes sim, às vezes é um médico que está saindo da residência, está começando a ter a sua cartela de pacientes, está começando a crescer e estar vinculado com a clínica desses médicos que já estão há 40 anos trabalhando para ele é muito vantajoso. Então, mesmo que ele ganhe menos, porque a gente sabe que cada vez mais está crescendo o número de médicos, um plantão não vale mais tanto quanto antes. Então, começar a construir a sua carreira pode ser muito válido. Então, uma forma de entender como funcionam esses repasses é muito importante, porque você tem que estipular quanto vale uma hora na sua clínica. Você tem que entender o que você vai repassar para este outro médico para ver quanto vale ter este médico também, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que se você está começando a melhorar a sua clínica, ampliar a sua clínica, você tem que pensar em custos básicos que você vai fazer o repasse dos valores e, principalmente, fazer um planejamento tributário muito adequado para entender da onde vem este faturamento, quem são as pessoas que podem trabalhar e como vai ser feita a divisão. Veja só, por quê? O que eu falei anteriormente, né, de colocar pessoas como sócios? Por quê? Estando como sócios, a tributação é muito diferente. Porque não vai existir esse repasse de valores e novas tributações porque são duas empresas diferentes. Sendo uma única empresa, o que ocorre? Vem o pagamento pelo paciente e vai ser tributado, ok? É a mesma tributação, mas aí provavelmente este médico como sócio vai ter um prolabore, que é aquele salário que a empresa paga aos médicos que efetivamente trabalham na empresa, e o restante vai ser distribuição de lucros. E essa distribuição de lucros, eu também tenho outro vídeo aqui falando sobre isso, é isenta de tributação do imposto de renda. Então, diferente do médico que recebeu os valores, vai ser tributado na sua PJ, e aí da sua PJ, dependendo da forma como ele tem a sua tributação, ele vai receber vai receber o seu prolabore da empresa dele, ele já vai receber nesta empresa e o restante como distribuição de lucros. Então veja que não tem tanta tributação porque não tem tantos processos e não tem tantas pessoas envolvidas, porque a gente considera uma empresa como uma pessoa jurídica, né? Também tem a sua capacidade. Então, veja que a melhor forma de entender qual é o melhor, o mais benéfico para todos os médicos que estão, né, nessa situação é fazer um planejamento tributário e entender se, ok, no momento que estamos, é melhor ter uma empresa grande, uma clínica que controla e vai contratando outros médicos, seja como PJ, como RPA, como CLT, enfim, ou colocar essas pessoas na empresa e então distribuir de uma outra forma, obviamente que proporcional ao trabalho que essa pessoa fizer.
Ou, se você quiser proporcional a cotas, pode ser também. Depende de qual é o objetivo dessa clínica e o que está sendo entendido, né? Obviamente que no momento que você trouxer pessoas para a tua empresa, tu tens que saber quem são essas pessoas. Porque ela contrai uma dívida em nome da empresa, contrai outras coisas. Será que ela tem outras empresas que também podem dar problema? Obviamente que você não vai criar uma sociedade com qualquer pessoa. E obviamente que o seu contrato social deve ser muito bem redigido, né? Porque a gente precisa, óbvio que a gente nunca entra numa sociedade, entra num acordo pensando que vai dar problema. Mas a gente sabe que existem várias situações, existem muitas coisas que podem ocorrer, muitas hipóteses e sempre pode ter algum problema. Então a gente prefere precaver, né? Estarmos prontos, até porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente está falando sobre um patrimônio. A gente está falando porque tem médicos que constroem a sua clínica e estão com ela há 40 anos. E você não quer que, porque uma pessoa que não foi vista, né, não foi feita uma vistoria sobre essa pessoa, ela pode destruir o teu patrimônio, a tua carreira, a reputação da tua clínica. Então, se você está com dificuldades ou não está entendendo como é que está sendo feita essa tributação da tua empresa, entre em contato que a gente pode te ajudar. Espero que esse vídeo tenha sido útil.